Imagina por um segundo que você está flutuando a 12.000 metros de altura no meio da noite mais escura que você possa conceber. Fora da cabine, a temperatura é de 50 graus abaixo de zero e a visibilidade é praticamente nula. Não há postes de luz, não há sinais de trânsito e não há linhas pintadas no chão. No entanto, neste imenso oceano negro, centenas de máquinas de metal viajam a quase 1.000 km por hora, cruzando umas com as outras sem jamais se tocarem. Como é possível que não colidam neste caos invisível? A resposta não está apenas nos radares, mas em uma linguagem silenciosa, um código de cores e flashes que salvou milhões de vidas e que ocorre bem na frente dos seus olhos cada vez que você olha para o céu. Hoje no Aeroplanet você vai descobrir o segredo mais bem guardado da aviação, a coreografia de luzes que mantém vivo um avião. Bem-vindo a bordo do Aeroplanet. Aperte o cinto porque vamos acender cada interruptor para revelar a verdade oculta por trás de cada lâmpada destas maravilhas da engenharia. Para entender isso, temos que começar em terra muito antes de o avião sequer pensar em decolar. Imagine que você é o piloto. Você acabou de entrar na cabine fria e escura. A primeira coisa que você faz não é ligar os motores, mas avisar ao mundo que você está aí. Aqui entra em jogo o primeiro sistema vital, as luzes de navegação. Se alguma vez você olhou para a ponta das asas de um avião, deve ter notado algo curioso. No lado esquerdo, a ponta da asa sempre tem uma luz vermelha. No lado direito, a luz é sempre verde. E se você pudesse ver a cauda do avião, veria uma luz branca constante. Isso não é uma decisão estética, é uma herança direta dos antigos navios que navegavam os oceanos há séculos. Por que são tão críticas? Imagine que você está pilotando na escuridão e vê uma luz verde e uma branca à sua frente. Isso te diz imediatamente que o outro avião está se movendo da esquerda para a direita em relação à sua posição. Se você vê uma luz vermelha e uma branca, vai da direita para a esquerda. Mas aqui vem o aterrador. Se de repente você olha para a frente e vê uma luz vermelha e uma verde ao mesmo tempo, o pânico deveria te invadir, porque isso significa que o outro avião vem diretamente em sua direção. Estas luzes de posição são os olhos do avião quando os pilotos não podem ver mais nada. São tão importantes que uma vez que se liga à energia do avião, estas luzes não se apagam até que a tripulação tenha ido para casa. São a assinatura permanente da aeronave, gritando e ocupam lugar no espaço. Mas vamos continuar com nossa sequência. O avião já tem energia, mas os motores continuam apagados. É hora de acordar a fera. Pouco antes de o piloto girar a chave de ignição, ou melhor dizendo, ativar os interruptores de partida, deve acender uma luz que é literalmente um sinal de perigo para qualquer um que esteja em terra. Estamos falando da luz beacon, ou luz de baliza. Esta é aquela luz vermelha que pisca lentamente na parte superior da fuselagem e na barriga do avião. Parece o batimento de um coração mecânico. Sua função é crítica para o pessoal de terra. Se você é um mecânico ou um bagageiro e vê que aquela luz vermelha começa a piscar, você corre, se afasta imediatamente. Aquela luz grita: "Cuidado, vou ligar os motores ou vou começar a me mover agora mesmo." É um aviso visual de força bruta. Ninguém se aproxima de um motor a jato que está prestes a sugar ar. E aquela pequena luz vermelha é a barreira entre a segurança e um acidente fatal na pista. Agora, com os motores rugindo e a luz vermelha de baliza piscando, o avião começa a se mover, mas as pistas dos aeroportos são labirintos complexos, especialmente à noite. Aqui é onde entram as luzes de táxi. Pense nelas como os faróis do seu carro, mas com uma diferença crucial. Estão situadas no trem de pouso dianteiro. Na roda do nariz, seu trabalho não é iluminar o céu, mas o chão. Permitem ao piloto ver as linhas amarelas da pista de rolagem e evitar obstáculos enquanto se dirige à pista de decolagem. Mas há um detalhe interessante. Estas luzes costumam se apagar assim que o trem de pouso se guarda após a decolagem. Por quê? Porque a 900 km por hora no céu, iluminar o que você tem 3 metros à frente não serve para nada. O avião chega à cabeceira da pista. O controlador aéreo dá a autorização. É o momento da verdade. Aqui é onde o avião se converte em uma estrela cadente. O piloto ativa 2 sistemas de iluminação que são os mais potentes de toda a aeronave: as luzes de pouso e as luzes estroboscópicas.
Vamos falar primeiro das estroboscópicas. Essas são as luzes brancas que dão flashes rápidos e cegantes nas pontas das asas. Perto das luzes vermelha e verde que mencionamos antes, são incrivelmente brilhantes, tanto que podem ser vistas a quilômetros de distância, mesmo com mau tempo. Sua função é simples, anticolisão. São como os fogos de artifício do avião. Gritam para qualquer outro piloto no céu: "Estou aqui, não se aproxime." São tão potentes que os pilotos têm proibido ligá-las enquanto estão em terra parados, porque poderiam deixar cegos temporariamente outros pilotos ou o pessoal de terra. Só se ativam no momento preciso em que o avião entra na pista para decolar. É o sinal definitivo de que a ação começou. Junto a elas se acendem as luzes de pouso. Se você pensava que as luzes altas do seu carro eram potentes, você não viu nada. Estas luzes são gigantescos projetores situados nas asas ou na fuselagem. Seu propósito é duplo. Primeiro, permitem aos pilotos ver a pista durante a decolagem e o pouso, iluminando centenas de metros à frente. Mas sua segunda função é serem vistos. Quando um avião tem estas luzes acesas, se converte em um ponto brilhante inconfundível no céu. Mesmo de dia, estas luzes se mantêm acesas quando o avião está abaixo dos 3.000 metros de altura. A razão é nessas altitudes baixas, onde o tráfego aéreo é mais denso e onde também voam as aves. Acredita-se que estas luzes ajudam a espantar os pássaros, evitando impactos que poderiam ser catastróficos. Agora imagine que já decolamos. O trem de pouso se guarda e as luzes de táxi se apagam automaticamente. Cruzamos a camada de nuvens e a cidade fica abaixo como uma tapeçaria de luzes douradas. Estamos subindo a altitude de cruzeiro. Aqui ocorre algo interessante. As luzes potentes de pouso se apagam para economizar energia e vida útil das lâmpadas e para reduzir a resistência aerodinâmica em alguns modelos onde as luzes são retráteis. Ficamos apenas com as luzes de navegação, a vermelha, a verde e a branca de cauda e os flashes brancos das estroboscópicas nos protegendo na escuridão. E claro, o batimento vermelho da luz de baliza continua ativo. Mas espere! Há mais luzes que talvez você tenha visto como passageiro e não saiba para que servem. Imagine que você olha pela janela no meio da noite e vê uma luz iluminando o motor e a borda da asa. Não é para que você desfrute da vista. Chamam-se luzes de inspeção de asas. Sua função é vital, especialmente no inverno ou quando se atravessam nuvens de tempestade. O gelo é o inimigo silencioso da aviação. Se acumula gelo nas asas, muda a forma em que o ar flui e o avião pode deixar de voar literalmente caindo como uma pedra. À noite, os pilotos não podem ver se está se formando gelo nas asas escuras, então ligam estas luzes de inspeção para olhar para fora e verificar se as superfícies estão limpas. É uma luz de diagnóstico, uma ferramenta de sobrevivência em climas hostis. E já que olhamos em direção à cauda do avião, às vezes você verá que o logotipo da companhia aérea na aleta vertical está iluminado como um outdoor na Times Square. Estas são as luzes de logo. Você poderia pensar que isso é pura vaidade? Marketing para que as pessoas em terra saibam qual companhia está voando sobre suas cabeças. E em parte você tem razão, mas na aviação nada é apenas por aparência. Estas luzes também têm uma função de segurança. Fazem com que o avião seja mais visível lateralmente para outras aeronaves. Além disso, em aeroportos movimentados, ajudam aos controladores aéreos e ao pessoal de terra a identificar rapidamente qual avião é qual na imensidão da noite. É uma placa iluminada. Avancemos em nossa viagem. Estamos descendo. O piloto anuncia que nos aproximamos do destino de novo. Abaixo dos 3.000 metros se acendem as potentes luzes de pouso. É o sinal de vou entrar em território ocupado. O trem de pouso desce. As luzes de táxi se preparam, mas há um jogo de luzes a mais que entra em ação quando o avião toca o solo e precisa sair rápido da pista. As luzes de curva de pista. Estas luzes são curiosas. Estão apontadas para os lados em um ângulo aberto. Imagine que você vai dirigindo por uma estrada escura e quer virar à esquerda em direção a um caminho sem iluminação. Seus faróis normais apontam para a frente, então a curva é uma manobra às cegas. As luzes de curva de pista solucionam isso iluminando as curvas e as saídas rápidas da pista principal. Permitem ao piloto ver para onde vai virar antes de virar, evitando que o avião saia do asfalto e termine atolado na grama.
Até agora falamos do exterior, de como o avião se comunica com o mundo, mas o que acontece dentro? O que ocorre na cabine onde você está sentado? A iluminação interior é uma ciência psicológica em si mesma. Você já percebeu que quando o avião vai decolar ou pousar à noite, a tripulação apaga as luzes principais da cabine? De repente, você fica quase no escuro. Muita gente pensa que é para que você possa dormir ou para economizar energia. Nada mais longe da realidade. É uma medida de segurança crítica desenhada para seus olhos. Se houvesse uma emergência durante a decolagem ou o pouso, que são as fases mais perigosas do voo, e fosse preciso evacuar o avião, seus olhos levariam vários minutos para se acostumar com a escuridão exterior se você viesse de uma cabine muito iluminada. Esses minutos são a diferença entre a vida e a morte. Ao apagar as luzes interiores, suas pupilas se dilatam e se ajustam à penumbra. Se você tiver que sair correndo em direção a um tobogã de emergência no meio da noite, já estará preparado para ver para onde vai. Além disso, isso faz com que as luzes de emergência do chão, aquelas faixas fluorescentes ou luzes LED que marcam o caminho até as saídas, se destaquem muito mais. Falando dessas luzes de chão, são o último recurso. Se a cabine se enche de fumaça, a fumaça tende a subir, tapando os sinais de saída que estão sobre as portas. Por isso as luzes estão no chão. Em uma situação limite, seu instinto e seu treinamento te dizem que você se abaixe para respirar melhor. E aí é onde essas luzes te guiarão como um farol em direção à salvação. E não podemos esquecer a linguagem de luzes entre a tripulação e você. O sinal de apertem os cintos, aquele som de ding acompanhado da luz, não é apenas uma sugestão. É a única forma que o piloto tem de comunicar a 300 pessoas ao mesmo tempo que o ar ao redor do avião está se tornando instável. Ignorar aquela pequena luz causou mais lesões em passageiros que quase qualquer outro incidente menor em voo. Voltemos ao exterior para o final de nossa viagem. O avião pousou. Sai da pista. Nesse preciso instante, o piloto apaga as luzes estroboscópicas. É um gesto de cortesia profissional. Já não está na zona de perigo da pista ativa e não quer cegar os outros pilotos que estão rolando perto. Apaga as luzes de pouso principais e deixa apenas as de táxi. O avião se aproxima do portão de embarque. Chegamos ao final. O piloto coloca o freio de estacionamento, apaga os motores. O zumbido cessa e justo então apaga a luz vermelha de baliza. Aquela luz que piscava como um coração. É o sinal final, diz ao pessoal de terra. É seguro se aproximar, a fera está dormindo. Só ficam as luzes de navegação e alguma luz interior para que a tripulação recolha suas coisas. O ciclo se completou. O fascinante de tudo isso é que esta dança de luzes ocorre milhares de vezes cada noite em cada canto do planeta com uma precisão militar. É uma linguagem universal. Não importa se o piloto é japonês, americano ou brasileiro. Vermelho significa esquerda, verde significa direita e um flash branco significa estou aqui. A próxima vez que você estiver em um aeroporto à noite olhando através das enormes janelas de vidro, não veja simplesmente pontos brilhantes se movendo na escuridão. Olhe a história que estão te contando. Procure o piscar vermelho que adverte do perigo dos motores. Procure o flash branco que protege o avião no ar. E repare em como apagam as luzes altas ao se aproximar do terminal. Agora você conhece o código. Agora você sabe que cada fóton de luz tem um propósito, uma missão e uma razão de ser. Manter você a salvo enquanto desafia a gravidade. Porque no final do dia voar não é apenas questão de motores e asas. É questão de ver e ser visto em um mundo onde um erro não é uma opção. E essas luzes, essas pequenas guardiãs de cores, são as que convertem o caos do céu noturno em uma sinfonia perfeitamente orquestrada. Isto foi Aeroplanet. Até o próximo voo.